Mais cedo ainda, antes dessa divulgação dos 7 pontos, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já havia falado mais uma vez sobre o processo eleitoral pelo Twitter. A gente vai abrir aspas para o que disse Pacheco aqui. Não podemos admitir sequer uma bravata relacionada ao fechamento do STF, ao cancelamento de eleições, à volta da ditadura militar ou de atos institucionais. Fecha aspas. Agora sim, a gente tem a nossa primeira rodada de análise. Eu chamo para esse momento agora Renata Agostini, Leandro Rezende. Vamos lá? Aê, boa tarde, Leandro. Leandro, vamos começar. Eu sei que você estava no Visão também debruçado sobre esse assunto, já trouxe para a gente aqui no grupo alguns tópicos que considera importantes, mas eu queria que você destacasse e explicasse para a gente o questionamento pontual e a resposta às Forças Armadas sobre a tal sala escura. Boa tarde. Oi, Tainá, boa tarde para você, boa tarde para Renata, boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Bom, algumas semanas já a gente tem acompanhado essa guerra de notas aí entre o Tribunal Superior Eleitoral e as Forças Armadas, e o que fica claro agora nessa resposta dada pelo TSE ao Ministério da Defesa é de que todos esses questionamentos que estavam envolvidos aí numa névoa do que foi perguntado, qual a resposta da Justiça Eleitoral, fica claro pela resposta do TSE que o Tribunal Superior Eleitoral considera, que as Forças Armadas erraram nas contas ao questionar, por exemplo, as probabilidades de o teste das urnas, que é feito todas as eleições, ele ter um resultado diferente daquilo que ele realmente apresenta. O TSE mostra que, argumenta, né, que as Forças Armadas usaram conceitos de estatística equivocados, mostra que os cálculos usados pelo Ministério da Defesa para questionar a Justiça Eleitoral também não foram corretos e que se parte de uma série de premissas equivocadas para questionar o sistema eleitoral. O que fica essa coisa da sala escura, né? O TSE responde ao Ministério da Defesa de que as regras para totalização dos votos, elas são as mesmas, e o TSE parte de um ponto de vista sobre essa questão da totalização dos votos que não corresponde à realidade. O TSE chega a escrever isso, em outras palavras, ao Ministério da Defesa. Então, é um documento de 35 páginas bastante robusto e que pode encerrar de vez essa questão, né? O TSE responde tudo ali o que o Ministério da Defesa coloca e diz, por exemplo, num dos pontos, que uma das sugestões do Ministério da Defesa ela é até adequada, é boa, mas só que não dá para implementar agora. Estou falando aqui quando é sugerido ali a questão de aumentar o número de urnas eletrônicas, de mudar a forma com que as urnas eletrônicas são testadas, né? Mudar o sorteio das urnas eletrônicas para poder fazer a testagem. O Ministério da Defesa sugere isso, o TSE diz que isso é possível, mas que não para agora, para essas eleições, porque isso depende de uma série de fatores. Mas, Tainá, Renata, no meu ponto de vista, essa é uma resposta bastante dura do TSE com relação aos questionamentos do Ministério da Defesa, e fica bastante claro que os militares usaram premissas equivocadas para questionar a Justiça Eleitoral. Renata, e como é que fica então agora a situação das Forças Armadas tendo tido uma resposta tão dura vindo do TSE? E mais, você acha que é suficiente para, de fato, encerrar essa discussão? Boa tarde, Tainá, Leandro, boa tarde a todos. É muito importante esse detalhamento que Leandro inicia, é importante que a sociedade toda entenda o que de fato está em jogo nesse debate entre as Forças Armadas e a Justiça Eleitoral. Especificamente, quais são esses pontos de opinião, é assim que está no documento, né? Opinião das Forças Armadas sobre o processo. Bem, vou iniciar aqui pedindo vênia, porque eu vou discordar de 2 pontos que Leandro colocou. O primeiro é que se trata de uma resposta dura. Me parece que é uma resposta dura do que a gente interpreta, pelo que o presidente e até as Forças Armadas foram deixando essa ideia no ar, de que havia ali um questionamento, né, de que tem pontos nebulosos. O TSE, ele tem uma resposta aqui bastante técnica e muitas vezes muito simples, está usando até uma linguagem didática e em alguns pontos até pede desculpa, né? Olha, desculpa por tratar desse jeito, mas vocês estão fazendo uma enorme confusão. Traduzindo aqui em português, é o que a Justiça Eleitoral está fazendo nessa resposta.
resposta. Eles estão escrevendo a forma como é o sistema agora e por que os argumentos colocados pelas Forças Armadas não param de pé. Acaba sendo duro pela posição que as Forças Armadas se colocaram nesse debate, como uma instituição de fora que estava ali para questionar uma justiça eleitoral, como se esse processo todo, né, da nossa votação tivesse começado ontem e houvesse ali, fosse poroso, houvesse ali um monte de coisas a serem, um monte de buracos a serem colocados. Não se trata disso e nunca se tratou disso. O segundo ponto que eu discordo um pouco é se isso tem um condão de acabar com esse debate. Não me parece. Me parecia se a gente estivesse debatendo de forma racional, razoável. E não é o que a gente tem, infelizmente, nos últimos meses. Por que não me parece que isso vai parar? Porque a forma como se tem usado essa questão das urnas eletrônicas, ela atende a fins políticos. Hoje, uma conversa que eu tive de manhã, um importante ator aqui de Brasília, um importante político falava, olha, é preciso que se reconheça que Bolsonaro tem coerência ao defender a questão do voto impresso e questionar as urnas eletrônicas, porque ele já fazia isso quando ele era deputado. Não é um discurso que ele usa agora apenas por conveniência, mas se tornou conveniente, porque faz sucesso com uma parte do público de Bolsonaro, virou um instrumento de desestabilização do debate eleitoral e isso tudo causa preocupação. Então, por isso que, do ponto de vista político, não me parece que isso encerra. E eu tenho dúvida se algo encerrará, porque o que se esperava antes é que a votação no Congresso para o voto impresso encerrasse a questão. Não encerrou. Então, não sei se a gente tem uma bala de prata para encerrar. Mas é um documento valiosíssimo. Valiosíssimo porque a Justiça Eleitoral coloca ali com muita tranquilidade porque o que as Forças Armadas estão colocando ou é inviável ou não se sustenta. E aí eu gosto muito do primeiro ponto, né? Quando a Justiça Eleitoral chega e fala, olha, vocês estão colocando em xeque essa amostragem que a gente bota para a checagem das urnas, como se a gente já não tivesse feito uma série de testes ao longo das últimas décadas. Então, considerar que você tem uma chance de erro de 50%, né, que funcione ou não, não corresponde à realidade, porque a gente já tem ali uma série a gente já entende o funcionamento das urnas eletrônicas, né? Não é algo que se começou a falar ontem. Dou esse exemplo, gente, me parece que a gente depois pode destrinchar outros, mas para a gente entender do que a gente está falando. Uhum. A gente está colocando as Forças Armadas numa situação de desafiar, não é uma autoridade da Justiça Eleitoral, mas são décadas de uma série de pessoas, autoridades, técnicos, cientistas, até hackers, que são convidados para ir lá e tentar achar brechas. Então, é um conhecimento acumulado pelo poder público para fazer com que as nossas eleições funcionem, o que tem ocorrido a contento até hoje. Obrigada, Leandro e Renata, pela análise desse assunto. Então, vocês viram, né? Abrimos aqui com as repercussões no Tribunal Superior Eleitoral, dando um retorno às Forças Armadas sobre questionamentos que foram feitos lá atrás por elas. 7 pontos foram avaliados e respondidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, que hoje recebeu também um ofício do ministro da Defesa pedindo que seja concentrado nele toda demanda relacionada à Comissão de Transparência das Eleições, uma comissão formada com vários atores da sociedade, com a participação de várias instituições sobre o pleito eleitoral. A parte de planejamento, a Defesa participou e agora tem um representante lá para dar seguimento às demandas a partir daqui. Mas o que pede o ministro? Que ele seja informado de qualquer informação, de qualquer coisa que seja decidido por essa comissão. Esse retorno, o ministro Edson Fachin ainda não deu.